Tá. Tá gravando? Então vamos nessa. Então, beleza. Galera, esse aqui é o Google Colab. Esse é o ambiente do Google, né? Ele de análise de dados, aprendizado na nuvem, é bem legal. Ele é uma ótima forma de vocês começarem a estudar ciência de dados sem vocês precisarem se preocupar com os recursos da máquina de vocês. Eu, por exemplo, uso muito desde o momento quando eu estou com um tablet, ou quando eu estou com um Chromebook, ou quando eu estou com o meu computador mais velho, né? Qualquer tipo de dispositivo eu acabo conseguindo utilizar. É uma forma muito legal também da gente trabalhar, né? Tem várias opções, né? Ele consegue exportar para o teu GitHub, salvar no teu Google Drive, né? Então, toda aula que eu passar para vocês o link, eu já passei o link? Não. Eu vou vir aqui em compartilhar, vou copiar aqui o link e vou passar para vocês dentro da aula. Tá? Então, aqui, eu vou vir aqui e vou passar para vocês isso aqui. Tá? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui no meu Colab, vão vir aqui salvar uma cópia no Drive, vocês vão salvar uma cópia no Google Drive de vocês. Vocês vão poder programar aqui em Python, em R, em Julia, né, que é o meu novo amor, e vocês vão conseguir ter todas essas questões. Então, aqui você vai ter um ambiente de execução, você pode trabalhar, você pode gerenciar sessões, alterar o tipo do ambiente de execução, você pode ter acelerador de hardware, trabalhar com GPU ou TPU, se você quiser, né? Você pode inserir texto, como eu falei, você pode, né, transformar isso aqui num caderno, caso você queira. Você pode ver diferentes comandos, você pode trabalhar com outros tipos de notebook, se você quiser. Eu tenho alguns feitos em Julia, né? Então, é bem tranquilo de trabalhar. Você consegue gerenciar notebooks diferentes. Você consegue, né, conectar com servidores do Google para pedir recursos. Você consegue, através de comandos, né, modificar como você vai, né, trabalhar. Eu uso esse tema escuro, mas isso não precisa ser uma verdade para vocês, tá? Vocês podem trabalhar com o Colab Pro, né, que é realmente um editor na web, você pode pagar pela execução. Eu uso gratuito. Por quê? Porque eu sou pão duro, né? Mas vale muito a pena caso você não queira trocar de máquina, você está num projeto, né, que é mais seu, né? Você não precisa ficar trocando de máquina, se preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Miguel, entrou? Acho que não tá aqui ainda, não. Alguma coisa aconteceu. Eu vi ele aqui, eu dei a aceitar, mas ele não veio. Alguém pede para ele entrar lá de novo. Deixa eu ver se... Vocês já chegaram a fazer um Telegram de vocês ou não? Não, a gente não tem, não. Tá, então depois a gente faz o Telegram, não tem problema não. Então, o que é legal também aqui, você consegue colocar... Aqui você edita em Markdown, né? Vocês já escreveram alguma coisa em Markdown? Espero que sim. Então, aqui. E aqui você consegue colocar comandos do teu Google Drive, do teu em Python, né? Então, a primeira coisa que eu quero montar aqui, mostrar para vocês é como... Vou fazer tudo em Python, tá? No curso. Como montar o Drive. Então, o Google te dá uma biblioteca, que é o google.colab. Eu posso importar o Google Drive. Eu posso aqui dar um drive.mount. Posso botar aqui qualquer coisa. Como, por exemplo, se não tem, vai criar aulas Drive. Eu posso criar essa coisa aqui, eu vou rodar, ele vai pedir uma autorização. Tá.
tentar um diretório que exista. Então, vamos lá. Content. E aí ele vai pedir aqui um authorization code. E aí eu vou escolher para a conta da Poly, por exemplo. Ai, meu som, cacete. Tá. Paga aqui. Ih, falei palavrão na gravação, que louco. Faz parte. Pronto, montei o Drive, e a partir de agora eu vou poder utilizar o Drive dentro do Colab. As bibliotecas mais comuns que eu vou utilizar, né, são as bibliotecas do... Vão ser o Pandas. O Pandas vai ser uma biblioteca que vai ser muito legal, principalmente pela questão dos data frames, que independente de você usar o Python, ou usar o Julia, ou usar o próprio R, o conceito de data frame é importante. O Seaborn, que eu gosto para fazer gráfico bonitinho. NumPy, né, porque NumPy é só amor, que é para fazer cálculo matricial. E o Matplotlib, porque ele é o pai de todos esses caras aqui. Pronto. Então, a vantagem também do Colab, para quem nunca utilizou, é que você pode ir, né, programando as coisas só em trechos e rodar só esses trechos, tá? Então, uma outra coisa que é legal, né, tem uma outra biblioteca que vai ser a biblioteca de aprendizagem de máquina, que é o sklearn, ou scikit-learn, que ele vem com os datasets prontos, e dentro desse dataset eu vou dar load aqui, ó. Tem Boston, Breast Cancer, Diabetes, Digits, File, Iris, né? Vários para vocês trabalharem, né? O mais comum, que todo mundo usa no primeiro exemplo, é o de Boston, que são os datasets, né, da gente, dos aluguéis na cidade de Boston, né, em 1840, mentira, mas, né, há um tempo atrás. E, né, você pode chamar isso aqui para você testar. Por que a gente faz isso aqui? Simplesmente para a gente treinar. Então, esses datasets já vem com scikit-learn para você, né, treinar. Né? Então, até aqui tudo bem? Alguém tem dúvida? Tudo tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Beleza. Cadê o... Miguel tá aí, tá aí. Entrou tranquilo. Não, Miguel, quando for, fala, porque eu não tô vendo vocês, entendeu? Eu vi que você comentou alguma coisa, mas eu me perdi agora no meio do caminho. Então, aqui para a gente poder, né, fazer alguma coisa, a primeira coisa que é fácil nesse dataset você tem a descrição dele, né? Então, e aí que entra a questão. Gente, o meu trabalho, eu vim da área de IoT, de internet das coisas, é o que eu faço, é como eu ganho a minha vida. Mas o que acontece? Conforme IoT, o meu trabalho passou a ser analisar os dados que vinham dos sensores, eu acabei cada vez mais caindo para uma área específica de IoT chamada ciência da fusão de dados, onde a fusão de dados hoje ela é considerada uma das precursoras do aprendizado de máquina para sistemas embarcados. Tá? Então, eu acabei caindo nessa área de ciência de dados, análise de dados, estatística, né? Justamente por causa da familiaridade que eu tive com o tema, isso fez parte do meu doutorado. Por coincidência, o Aguiar, professor Paulo Aguiar, ele foi meu orientador de mestrado. Então, né, tipo assim, AD Feelings, para quem faz AD, né? Então, assim, acabou caindo um caminho natural que eu acabei enveredando para essa área de ciência de dados. Né? Eu costumo brincar que eu não vim de IA, né? Eu não vim de engenharia de software, né? Eu sou um pedreiro desse negócio, eu fui descobrindo as coisas conforme eu fui necessitando, né? E aí o que eu acho muito interessante é o seguinte, que a minha visão é a seguinte, não importa a ferramenta mais macabra, matemática que você tenha, o algoritmo mais bizarro de inteligência artificial que você faça, o chatbot mais louco, a rede neural com mais camadas, tudo isso é lero-lero. Tudo isso é lero-lero até que você entenda uma coisa. Que bosta que você está fazendo, né?
com o que você está lidando. Então, por que eu printei aqui esse Boston Descriptor, né? Esse descriptor desse dataset? Por um motivo simples. É muito importante vocês entenderem com o que vocês estão lidando. Por exemplo, eu trabalho com os dados da Covid. Diariamente, eu faço análise do cálculo de propagação, eu... Não sei se vocês veem o Bom Dia, o RJTV, né, aquele de manhã cedo, 6 e pouca, que tem o Covidímetro. O Covidímetro, quem faz sou eu, o Guilherme Travassos, do PESC, e o Roberto Medronho, né, da Medicina, a gente que trabalha nesse trabalho. Então, mais importante do que a técnica maluca que a gente vai ter, porque tem uma porrada de algoritmos na literatura para fazer cálculo de propagação, é entender o problema com as bases de dados que a gente tem. Então, assim, se você hoje está vendo esse curso pela primeira vez, está chegando aqui nesse exato momento, né, e você não sabe o que está acontecendo, a minha dica para vocês: para e olha o problema. Para e olha o problema. Para e entende que porcaria que você está fazendo. Então, vamos olhar esse problema aqui. Eu tenho aqui um dataset com 506 instâncias, ou seja, se eu pensar que um dataset é um banco de dados, é uma tabela com 506 linhas, Cláudio, isso é bastante? Não, é um dataset pequenininho. Mas se você for parar para pensar, se eu quisesse entender o aluno da computação da UFRJ, né, eu não teria um dataset muito maior do que isso, não. Deve ter uns 700, 800 alunos hoje no curso de Ciência da Computação, né? Se eu pegar os dados históricos mais para frente, mais para trás, deve ter aí uns 1.000, 1.200 alunos num período de 5 anos. Então, né, não é tanta coisa assim, tá? E aí entram os atributos, né? E os atributos, eles não são muito descritivos, né? Tipo, crime, o crime per capita na cidade, proporção de áreas de lotes residenciais por 25 mil pés quadrados. Sabe-se lá o que é um pé. Proporção de negócios, né, por área na cidade. Né? Esse Chas River Dam Variable. Se está próximo do rio, 0 se não está. E isso, em cidades que tem rio, faz diferença. Né? Em alguns lugares é muito bonito, mas, por exemplo, dá mofo nas paradas. Então, talvez você não queira. Concentração de óxido nítrico no solo. Número de quartos, né? Isso vai aumentar o aluguel. Distância dos centros de maior distância para onde estão os empregos, ou seja, o tempo que você vai ter do commuting, né? De você se transportar, né? Disponibilidade de rodovia. Lá nos Estados Unidos, o nego adora um carro, né? De andar nessas rodovias malucas, né? Property tax, né? Quando você vai pagar a cada $10 mil do valor do teu imóvel, né? Pupil Teacher Ratio by Town, ou seja, quantos professores tem, ou seja, o número de escolas que você vai ter na região, né? Você tem que pensar que Boston é uma grande metrópole, então não é tipo assim, a cidade de Boston, é aquela metrópole ao redor, né? É a proporção de pessoas negras na cidade, né? Tipo assim, o que é bem racista, diga-se de passagem, né? O lower status of the population, ou seja, a porcentagem das pessoas que são pobres, né? E o valor médio, né, das casas ocupadas em milhares de dólares, né? Não tem nenhum atributo faltando, e o criador foi esse cara aqui. Isso aqui vem dessa galera aqui da UCI. Então, esse aqui é um dataset bem bizarro, né? Mas é um dataset muito famoso, que a gente sempre começa os problemas, porque ele é um dataset muito simples. O problema de casa é um problema que todo mundo entende, né? As pessoas não têm dificuldade em entender esse problema do que é um imóvel. Então, por exemplo, o problema da Covid é um problema de bosta, né? Porque ninguém entende nada direito sobre a Covid. A gente tem muito pouca informação. Não, mas a proteína, o caceta quadro, não sei. Tudo isso a gente não sabe. O que a gente tem, e o que o cientista de dados deve se ater sempre o cientista de dados ele tem os dados. E aqueles dados são a verdade absoluta dele, né? Então, ele não pode dizer nada além dos dados, não pode dizer nada que não esteja nos dados, né? Então ele pode inferir coisas de acordo com os dados, mas ele não pode saber, e ele tem que entender que os dados eles são um subconjunto da realidade. Então, assim, o trabalho do cientista de dados é, dado o dataset, o que eu faço com ele, tá?
E aí entra a primeira parte, né, dessa... Tem tanta coisa aberta que eu não sei nem o que eu estou abrindo aqui. Tem a primeira coisa aqui que a gente vai fazer, que é transformar isso aqui num data frame. Então, eu vou criar um data frame data, né? Mas podia ser qualquer coisa. Quando você não lembra, usa um Ctrl espaço, tá? Chamei de Boston. Ponto. Data. Eu vou chamar as colunas de Boston. Ponto. Feature. Tá. Então, eu sei que eu tenho os dados desse objeto aqui que eu criei, que é o load Boston, onde eu vou pegar os dados desse campo e eu vou chamar as colunas desses caras aqui, tá? E aí eu vou rodar isso aqui. E se eu quiser saber que tudo deu certo, eu vou usar esse data.head. É um outro método aqui que ele me busca os 5 primeiros elementos do meu campo. Então, olha só, pronto, 5 primeiros elementos são aqui, o índice de criminalidade, o ZN, que era o quê? Zonas de lotes, né? Tipo assim, tem aqui a taxa de professores, tem aqui não sei lá o quê, o aerostat, que são né, esses elementos. Nota que interessante que o medv não está aqui, né? Cadê o median value? Né? Não está aqui. Então, se eu quiser transformar isso aqui num CSV para ver depois, eu posso ver isso aqui, chamar com data.toCSV. Posso mandar, inclusive, para um Excel, se eu quiser cometer esse erro na minha vida. E assim, e vocês vão se surpreender, eu principalmente trabalhando com a galera da saúde, né? O quanto a galera se amarra no Excel. Dá um ódio, dá uma vontade de matar, mas aí a galera gosta. Então, olha só aqui, né? Outra coisa legal, se você quiser deixar o teu collab mais parecido com uma IDE, você coloca ele aqui, né? E você vai ter aqui coisas para você buscar, snippets de código se você quiser, arquivos se você quiser. Olha só como ele guarda aqui as coisas que eu montei, o drive que eu montei, o sample data, olha aqui o CSV. Então, olha só, isso aqui é bem parecido com uma ideia. Para quem já trabalhou com o Jupyter Notebook, isso é um Jupyter customizado. Para quem já trabalhou com o Jupyter Lab, eu acho o Jupyter Lab melhor do que o Colab. Mas por que eu uso tanto o Colab? Porque ele é de graça. E eu gosto que ele seja de graça. Então, para a gente não perder lá o valor do aluguel, eu vou dizer que o data no campo anda desgraça. Medv, que eu tenho ali em cima, vai ser o target das minhas. E o target é as coisas com quem eu vou trabalhar. Então, eu estou adicionando esse campo de data que não apareceu no data head. E agora eu vou dar o meu data head de novo. E olha só o medv aqui. Pronto. E aí, eu já estou dizendo assim, tudo que eu fizer daqui para trás vai ter como objetivo tentar mapear esse candango daqui, tá? Cláudio, Diga. por que o target não apareceu no database inicial? Porque ele realmente é separado aqui no campo Porque o que ele chama de data, ele já está separado até o aerostat. Quem fez isso foi o dataset, não foi a gente. E o que ele chamou de target, ele chamou de medv. Então, quando eu joguei para o data frame, eu botei tudo igual. O próprio dataset já mudou isso para a gente, já entregou assim separado, em dados e o alvo. Entendeu? Saquei, beleza. Isso não é nosso. Assim, se a gente lesse isso, por exemplo, de um Excel, beleza. Mas a gente não leu. Então, agora, se eu quiser vir aqui em data.describe, e esse método aqui, describe, é a coisa mais... Assim, eu vou mostrar, o Daniel vai ficar chateado comigo, né? Porque eu acabei com um curso de estatística, né? Pronto, tem 2 meses de estatística aqui para vocês, né? Quando eu dou ponto data describe, ele já conta o número de registros, já me dá a média, já me dá o desvio padrão, já me dá os quartis e já me dá os quartis separados do dataset. Poxa, Cláudio, mas foi muito rápido. Porque só tem 506 registros, né? Se tivesse mais registro aqui, a gente estava ferrado, porque haja memória RAM. Se eu não me engano, dá para ver aqui quanto de memória RAM a gente tem, né?
ver recursos. A gente tem, tipo... Tá aqui fazendo as coisas com o Colab, eu acho que a gente tem, tipo, 12 GB de RAM. Eu tenho 12 GB de disco para mexer. Não, 107 GB de disco e 12 GB de RAM para mexer. Ou seja, se o seu computador não tem 12 GB de RAM, às vezes é mais negócio usar o Colab, tá? Ah, mas o Google tá vendo meus dados. Tá sim. Né? Mas tá bom. Beleza. Para a sala de aula isso não é um problema. E aí eu vou dar para vocês uma outra coisa assim. Gostou do Describe? O Describe é uma ótima coisa para você chegar para o teu cliente no primeiro dia que você pegou um projeto de ciência de dados, já pegou aquela base de dados, você vai dar uma limpada, essa base está muito bonitinha, numa próxima vez, no próximo estudo de caso. Eu devo pegar um desafio do Kaggle para fazer com vocês, que a gente vai ter que limpar os dados. Essa base é bonitinha, hoje vai ser no amor, só para vocês poderem ver isso aqui. Recomendo até que vocês sigam esse meu passo a passo em casa depois, né? E isso é uma coisa bacana. Mas quando você quer realmente impressionar o teu cliente num primeiro momento, né? Primeiro que eu vou ensinar para vocês duas coisas. Você quer instalar alguma coisa no teu Colab, você consegue fazer isso aqui, né? Simplesmente usar o exclamação para instalar uma biblioteca. Então, https, github.com/pandas. Já ouviram falar do Pandas Profiling? Sim, não? Não. Também Tá curioso aqui. O eu Pandas já vou falar já. Profiling é uma coisa roubada, galera. Isso já não vem instalado nos ambientes do Colab. Isso não vem, a gente está instalando agora. Brabo. Então você pode instalar coisa lá no Google. Por exemplo, o PySpark, que é uma biblioteca para lidar com GitHub, com Big Data, você consegue fazer. Então aqui eu estou baixando, estou instalando isso em tempo real com vocês, né? O Pandas Profiling. E quando terminar de instalar, vocês vão ver que o Pandas Profiling é uma coisa escrota, né? O Pandas Profiling não é de Jesus. Deu um errinho aqui em alguma coisa. Eu vou fingir demência. Tá pedindo para dar aquela bom e velho reload. Vamos dar um reload aqui. Eu acho que eu nem precisava fazer isso, né? Mas eu sou idiota. Pronto, já instalou. Instalou o Pandas Profiling. Eu vou vir aqui. From Pandas Profiling. Import Profile Report. E o que o Profile Report é? Vou criar um objeto aqui, Profile, que gera um Profile Report. Eu vou usar os dados do meu data frame. Vou colocar um título. Meu primeiro truque. E eu vou dizer o seguinte, vou botar agora e o que ele vai gerar para mim? Ele vai gerar todo esse negócio em um relatório para mim em HTML, onde ele vai deixar que eu escolha um estilo, e dentro desse estilo... Eita, calma aí. Estou fazendo besteira aí, calma aí. Vamos lá, teclado. Eu sempre erro o width, tá, gente? Eu não sei por quê. Então, se isso acontecer, pelo amor de Deus, me avisa. Porque senão a gente vai acabar um tempão aqui. Tá. E aqui eu vou vir aqui, Profile. E aí vamos ver a beleza surgindo. E fiz uma besteirinha aqui. No attribute delay. Como é? Vou rodar essa bosta aqui. Tá, calma aí.
Como eu reiniciei, ele deve ter zerado o que tinha na memória. Eu podia dar... Eu sei que eu podia fazer isso com todos, entendeu? De uma vez, mas... Só um instantinho. Tá, calma aí. Justo. Tá. E agora, se eu vier aqui, ele deve gerar para mim... Código que está por fazer. Isso aqui que vai dar errado. Beleza. Então... Não, é porque aqui parece que deu uma zica com uma versão nova do Profile. Isso aqui que eu estou buscando aqui no Stack Overflow. Então, deixa eu aqui dar uma olhada. Aqui. Tá. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. E o que é legal também aqui desse elemento é que eu posso vir aqui antes desse negócio e tentar fazer isso aqui, ó. Clip.
Data Profile Report. Tá, então isso aqui é a versão. Data Profile. Manda teclado. Data.profile. Report. Title. Teste. Ai, aqui vou dar um profile. Ponto. Profile. Esse aqui vai. Não, tá com um bugão aqui. Eu vou ter que buscar o que tá rolando. Que pena. Porque, na verdade, o que o Profile faz? Ele pega e ele gera para você um relatório em HTML do que está acontecendo. Deixa eu tentar aqui fazer um último roubo aqui. Professor, eu achei um exemplo na internet, eu botei nos comentários, de repente, se você quiser mostrar ali, mas não sei, só comentar. Não, pô. Gente, o legal dessas coisas é a gente tentar resolver esses bugs juntos, porque senão fica tudo meio... Fica tudo meio mais ou menos. Deixa eu ver. Que olha só, não tentei fazer com isso. Ah, então a biblioteca vai. Deixa eu tentar uma outra coisa aqui. Data.profile. Cláudio, Diga. eu achei um Medium aqui que diz que tem que rodar um comando no profile para ele ficar no formato do Google Colab. Eita. Qual é aqui que eu... Deixa eu... Eu vou mandar no chat. Tá, deixa eu só testar esse último negócio Claro. aqui. Faz parte do jogo. Ai, ai. Então, ô Cláudio, Diga. eu fiz a mesma coisa, só que eu não botei o print no profile. Eu botei só o profile no final da célula. E apareceu aqui, não sei se problema é esse. Assim, você tá dizendo, aqui no... Essa mesma coisa aqui do profile data, né? Isso aqui, você tá querendo dizer? Calma, E aí apareceu o profile, exatamente, isso mesmo. e aí funcionou. Não, deveria Isso. funcionar. Digita profile.toNotebook iframe em vez de toFile. Que aí acho que ele já printa aí no... Aí tá lá embaixo. Isso. Vamos rodar aqui. Não, então é uma parada deveria... interna da... Não, eu já caguei tudo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu rerodar esse notebook. Vou instalar de novo essa bodega aqui. Senão eu reabro esse notebook do zero e vamos nessa.
Ah, não. Data no seu define está tranquilo. Pronto. Parece que vai. Vamos lá, vamos torcer. Ah, já é um output diferente aí. Não, ele está renderizando agora. Parece que ele vai. Vamos torcer para que vá. Pronto. Porque, na verdade, o que ele vai mostrar para vocês é que ele vai fazer uma porrada de testes automaticamente, entendeu? E isso faz parte, gente. Olha só, lidar com biblioteca que quebra faz parte do jogo e a gente vai ter que ter esse espírito esportivo, né? Fico chateado, mas a vida é essa aqui. Então, na verdade, o que ele gera para mim é aqui. Isso aqui é aquele data describe que a gente tinha feito, o espaço da memória. Ele analisa a quantidade por variável, a quantidade de zeros, a quantidade de valores únicos, né? Mas o que é mais legal, além disso aqui tudo, ele vai mostrando aqui embaixo, né? Ele permite que você comece a correlacionar, por exemplo, a criminalidade, o loteamento com a idade, a idade com a taxa de professores, né? Se a zona é industrial com a idade, para ver se tem algum tipo de correlação, né? E eles vão me mostrar assim, quais são as variáveis que tem uma alta correlação, né? Então, o que a gente vai sempre buscar? A gente vai buscar sempre as variáveis que têm alta correlação. Por que a gente vai buscar isso? Porque elas, em geral, vão querer dizer para a gente alguma coisa, né? Então, por exemplo, né, você dizer que essas duas aqui, tipo, RAD e TAX, vocês lembram o que é RAD e TAX? Eu, em geral, não lembro, então tem que vir aqui e dar uma olhada. Então, RAD é a acessibilidade, as radiais, né? E TAX é o valor. Então, assim, tá próximo de uma radial, próxima de uma autovia, parece uma coisa que as pessoas valorizam bastante. Então, isso é legal. Provavelmente lá o transporte público é uma bosta, né? Tem esse aqui um pouquinho mais escuro, que é o industrial com o NOx. Vamos lá, o que é o NOx? Tá? Que é de não retail, e o NOx é concentração, ou seja, a relação de concentração está muito, de concentração de dióxido nítrico é muito parecido com a quantidade de indústria que você tem por perto, né? E o que é interessante, você faz isso aqui, e tem várias correlações, e você já pode mostrar isso, né? Essas correlações são coisas que a gente vai conversar com vocês, são coisas que, né, acabam sendo importantes da gente ter. Então, ele mostra, assim, quem são as primeiras colunas em função da criminalidade, as primeiras colunas em função das últimas colunas, e eu consigo ter esse tipo de visão. Então, esse profile report, né, eu consigo ter toda uma visão ampla do dataset, e eu posso passar isso de forma que o meu cliente consiga ver. Então, já é um primeiro resultado, né, que você tira sem nem saber chongas do teu dataset, tá? Então, né, depois eu consigo salvar isso para um arquivo, né? Antigamente eu salvava dessa forma, agora eu não sei se eu vou conseguir. Eu salvava com to file e dava como output um teste.html, mas eu acho que, pela minha experiência do que aconteceu hoje, isso vai dar errado. Ah, não, tá indo. É só para encher meu saco mesmo, né? E aí eu vou verificar, por exemplo, se eu quisesse fazer limpeza dos meus dados agora. Não sei. Por exemplo, aqui esses dados já estão limpos, né? Eles não tem dados. Mas, por exemplo, se eu estou num dataset normal, eu venho no meu data frame, vejo se tem dados como nulo e quero ver a quantidade de nulos, né? Então, eu vou ler cada membro do meu elemento, da minha lista, e vou ver aqui. E aqui ele me diz, olha, eu não tenho dados nulos em nenhum, eu não tenho nada nulo em nenhuma das linhas da minha tabela.
E para que isso é importante? Por exemplo, nos dados da Covid, eu tenho cada linha do que eu recebo é um paciente que chegou. E às vezes o cara vem sem informações importantes. O cara vem sem CPF, o cara vem sem idade, o cara vem sem endereço. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês seguinte: por que um paciente viria sem CPF? Preguiça Ele de ter tem que CPF anotar. registrado? Preguiça é uma coisa, mas o CPF seria um campo obrigatório, né? Ou um campo útil. Às vezes o cara não tem CPF. Imagina que o cara é um gringo. Imagina que é uma criança. Imagina que o cara é um mendigo e perdeu os documentos deles há 10 anos, ele não tirou mais, não lembra mais o número. Então esse tipo de coisa acontece. Esse dataset do Boston é um dataset muito bonitinho. Isso aqui, gente, isso aqui é ficção. É tipo o Botafogo ganhar Libertadores, essas paradas assim, entendeu? Isso não existe. Então, o que acontece? Né? Isso aqui, no mundo real, não tem. E aí você tem que se preocupar o seguinte, né? A primeira preocupação que você vai ter, né, como cientista de dados, é o seguinte: a base que eu peguei, ela tem dados o suficiente para eu poder, né, ver essas coisas acontecendo, né? E aí, né, eu posso criar, como a gente mostrou, né, criar um mapa de correlações. E assim, pegar correlações, vai receber dado data.core. E aí eu vou vir aqui. Vocês notam o seguinte: eu não decoro nada. Eu deixo que ele autocomplete tudo para mim. Algumas coisas eu vou lembrar porque sim, né? Mas... Então pronto, aquele mesmo gráfico que os caras fizeram lá, eu coloco aqui. Esse not igual a true é para botar os numerozinhos aqui, tá? Isso aqui é uma correlação de Pearson bem safada. Então, a primeira coisa que eu posso mapear é a correlação das minhas variáveis, porque o que acontece? Quando você tem uma base muito grande, você tem que escolher exatamente com o que você vai lidar. Você não vai lidar com tudo, né? Então, você está lidando com grandes volumes de dados, você não vai lidar com todas as variáveis ao mesmo tempo. Ou você tem tipo um parque industrial tipo do Google, gigante, onde você vai poder fazer a análise de dados que você quiser. 98% do tempo isso não é verdade, você não tem esse espaço. Ou então você vai, né, ter que escolher com muita sabedoria o que você vai fazer. E sabedoria não é o meu ponto forte. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu vou escolher os caras que vão ter a correlação mais próxima de 1, né? Ou então eu escolho um divisor. Quais são os caras que têm correlação, por exemplo, acima de 0,6? Então, aqui vê que o RAID tem vários caras que têm correlação direta com 0,6. Né? Então, já vale a pena dar uma olhada aqui, 0,1. Que é a taxa em relação ao RAD, né? E aí, lembrando, se você não lembra o que é, dá um data.describe. Não dói, não machuca, né? Dá uma olhada aqui nessas variáveis, né? Dá um print no desk. Accessibility Highways. Ou seja, você nota o seguinte: o quanto é importante esse negócio de você estar perto de uma rodovia. Aqui 0,67, o NOx é ácido nítrico. Aqui, está perto da rodovia também aumenta o ácido nítrico. Né? Então, assim, busca as coisas que têm uma alta correlação. Né? Busca as coisas que vão ter alta correlação, porque isso vai te dar os indicativos. Coisas que têm baixa correlação quer dizer o seguinte, por exemplo, qual é a chance de você ir na praia, dado que, tipo assim, que o McDonald's vende hambúrguer, entendeu? Dane-se, entendeu? Não faz sentido. Então, na verdade, o que você tem que buscar é sempre essas correlações. Então, por exemplo, você achou
uma correlação interessante, vamos printar, ser visuais, entendeu? Então, uma biblioteca que eu acho que é muito fácil de usar, e eu particularmente acho muito bonita, é o Plotly, né? Eu vou usar o Express, que é uma biblioteca do Plotly, que eu acho legal, vou chamar ela de PX, né? Eu vou criar uma figura com o scatterplot, para que eu possa ter... Quanto espaço? Eu vou usar esse candango aqui, vou usar o eixo X como data.rm. Por que rm? Porque eu vi aqui, ó, rm, e que é o número de quartos, e eu quero correlacionar o número de quartos com o quê? Com o aluguel, né? Então, eu quero ver se o número de quartos, ele é médio, eu acho. É médio? Deve ser. E aí, faz sentido que conforme aumente o número de quartos, aumente o valor do aluguel. O que eu fiz aqui de errado? Ah, tá. Esquece. Eu não tinha importado. Então, você nota o seguinte, olha só como é que tem uma retinha aqui, muito bonitinha, entre o valor do número de quartos e o valor do aluguel. Isso é esperado, né? Mas eu espero que a gente consiga fazer isso com outras coisas. Como, por exemplo, aqui. Eu vou pegar agora o LSStat. Por que o LSStat? Porque o LSStat é o quê? É a porcentagem da população pobre. Então, assim, você espera que tenha mais gente pobre em lugares onde tenha o aluguel mais baixo, né? Então, eu vou fazer a mesma bosta. Vou chamar de Fig2. E tudo isso que eu estou fazendo aqui com vocês, isso aqui não é ciência de dados ainda. Isso é eu conhecendo, tentando fazer sentido dessas informações que eu estou tendo aqui. Então, esse primeiro momento, esse primeiro feeling, eu, pessoalmente, acho muito importante, né? E que as pessoas, em geral, elas fazem metralhadora de código mostrando um bando de código em relação à base de dados sem tentar entender o que está fazendo. Então, olha só, como esperado, tem alguma modificação aqui, mas eu vejo uma reta decrescente. Quanto mais caro, menos pessoas pobres eu vou ter naquela região, por algum motivo. Tá? Então, isso faz sentido, isso é razoável, isso é lógico, né? E aí você começa a traçar o seguinte, beleza, você tem algumas bases para você trabalhar. Agora, se você quer fazer uma parada muito louca, né? Vamos pintar, por exemplo, agora o seguinte, numa terceira figura. O que eu vou pegar? X. Calma aí. Tem alguém aqui entrando. Data. Data.ptratio e y igual data. Pessoal, se alguém está escrevendo coisas, fala porque eu não estou conseguindo ler. Pronto. E aqui vem o seguinte, olha só. PT-Ratio, o que era o PT-Ratio? Vamos dar uma olhada. É relação entre professor. Você vê que não tem uma relação muito clara entre o valor do aluguel e o número de professores. Então, isso quer dizer que provavelmente as escolas são mais ou menos bem relacionadas, né? E aí, se eu quiser ver um determinado campo em particular, eu posso fazer assim, por exemplo, o número médio de quartos. Eu não quero ver eu posso, em vez de fazer eu tinha feito aquele data.describe, né? Vocês lembram disso? Eu faço de todo mundo, mas se eu quiser ver um campo em particular, eu posso fazer data, por exemplo, o número de rooms, né? .describe. Eu posso observar uma
variável em particular, né? E aqui eu posso ver o seguinte, olha, eu tenho 506 registros que tem número de quartos, a média do número de quartos, né, no caso de cômodos, é de ter 6 cômodos, o que faz sentido, né? Com um desvio padrão de 0,7. Né? Ou seja, na verdade, tem entre 6 e 7 cômodos. Se você for parar para pensar, tem que entender o que eles chamam de cômodos, porque as casas americanas são muito diferentes das nossas, né? Então, isso faz parte, isso é legal da gente entender. E aí eu quero entender, vamos botar o seguinte, né? Quero estudar esse negócio, então vou vir aqui, vou dar um import no Plotly, né? Falando mais uma vez, Cloud, por que você não usa o Seaborn? Porque eu sou velho, eu gosto dessas bodegas que eu me acostumei. Vocês podem usar o que vocês quiserem. A vida não é essa. O mais importante é vocês fazerem isso aqui. Ah, mas Cláudio, vamos, diabo. Eu gosto de usar o Matplotlib. Eu quero exportar isso para Excel e fazer gráfico no R, porque é legal, vai com Deus. Né? Não tem problema. Use o que você quiser. Né? O mais importante é você ter essa visão, né? Os dados estão surgindo. Vou aqui fazer uma distribuição. Vou plotar aqui um... Criar um histogramazinho. Deixa eu ver o que eu fiz. Group labels. Group labels. Tá, calma aí. Tá, porque eu esqueci coisa aqui. Tá. Então aqui criei aqui os quartos e estou criando aqui esse elemento aqui com esse ponto 2 aqui. Eu posso modificar essa visualização. Em relação ao número de quartos, vocês vão ver que a maior parte dos casos tem aqui aqueles 6 e poucos quartos. Assim, isso não faz muito sentido, né? Mas isso é uma média e a gente vai praticar o bom senso. Se eu quisesse pegar esse valor aqui e fazer um box plot disso aqui, né? Essas coisas que vocês viram em estatística, eu posso fazer aqui. E por que é tão importante a gente fazer esse negócio aqui? Simples. Isso aqui é importante para que as pessoas que estão trabalhando com a gente, que não necessariamente elas entendem de ciência de dados ou de estatística, mas elas entendem do problema, por exemplo, um corretor, alguma coisa desse sentido, o que a gente chama do especialista do domínio, o cara que vive isso, um construtor, ele consiga saber o seguinte, cara, por que você está fazendo isso? Então, às vezes, você vai para uma construtora e o que você vai querer fazer é o seguinte, né? Eles vão querer ter insight. O trabalho do cientista de dados, qual a diferença entre o engenheiro de machine learning e o cientista de dados? Hein? Não, o box plot é só uma forma da gente. É uma caixa que, ao invés de você ter um valor, uma resetinha, ela te mostra o valor junto com o desvio padrão, Tomás. É tranquilo. Eu tenho sérias dúvidas quanto à utilidade de box plots. Ele é. Professor? Ih. Eu não estou escutando. Eu acho que o Cláudio caiu. Ele caiu. Não sei, porque a transmissão ainda tá aí, né? Tô aqui, voltei. Estão vendo? Alô? Tamo. Sim, Beleza. É a Claro querendo me ajudar a dar aula. Então, qual a diferença entre um engenheiro de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, e um cientista de dados? É a mesma bosta? Não é? Vocês já notaram, né? Eu sou bem diferente do Daniel, né? Tipo assim,
bastante diferente. A gente é amigo, graças a Deus, porque o Daniel dá ordem à minha loucura, né? E eu chego para trazer o caos, né? São estilos muito diferentes de fazer as coisas que são bem complementares e as coisas dão certo, né? Mas assim, qual é a diferença, pessoal? Eu quero que vocês se manifestem. Eu gosto muito da participação dos alunos em sala. Eu diria que o engenheiro de machine learning é mais responsável por construir e treinar os modelos e o cientista de dados a tratar e interpretar os dados, né? Pela parte da análise. Né? Perfeito, é bem por aí mesmo. Mas qual é o produto de um cientista de dados e qual é o produto de um engenheiro de machine learning? É bem por aí. Vocês estão quentes. Por que o que eu estou fazendo aqui é ciência de dados e não é aprendizado de máquina? Vários motivos, né? Porque primeiro que eu só estou brincando por enquanto. Mas assim, por que não é? Tem um motivo muito simples. Um cria modelo e outro dá insights, alguma coisa assim? Exatamente. Um cria o modelo, o outro gera relatórios. O que o cientista de dados, o produto final do cientista de dados é um relatório, é uma visão, é tipo um pandas profiling com bom senso embutido. O que um engenheiro de machine learning te dá é um modelo que você vai aplicar, ou para fazer um produto, ou para fazer um robô, ou para fazer um classificador. Tipo assim, você como cientista de dados vai até classificar as coisas, mas o seu insight, mas o que você vai dar para o teu cliente são insights. Então, o engenheiro de machine learning muitas vezes está mais ligado à teoria, enquanto o cientista de dados muitas vezes vai estar muito ligado ao negócio. Entendeu? Ele vai estar muitas vezes ligado realmente ao cliente, né? E é por isso, né, que essas áreas se confundem, porque chega um momento que o cientista de dados ele precisa desse conhecimento de aprendizado de máquina. E entendam, né? Uma coisa que vocês precisam entender, a não ser que a sua empresa seja muito grande, um cientista de dados, um engenheiro de aprendizado de máquina, ele é um luxo, tá? Ou a sua empresa é uma empresa que é voltada para o aprendizado de máquina, e aí precisa da galera que saiba IA, ou a sua empresa é muito grande que possa ter esse tipo de coisa, ou isso é um luxo. Por isso, que acontece o seguinte, né? Quem trabalha com ciência de dados, aprendizado de máquina, uma das coisas que pode fazer bem, e que é bem sucedido e que é útil, é consultoria. Por quê? Porque as empresas, em geral, não podem pagar para ter um cientista de dados o tempo todo dentro da empresa. Não faz sentido para elas, as empresas não são tão grandes assim. Né? E às vezes o que os caras precisam são coisas simples, mas que eles não têm o conhecimento, o cientista de dados tem. Entenderam o que eu quero dizer? Sim. Tá? Então vamos fazer assim. Eu vou gerar só mais uma... Só mais uma figura antes da gente começar a brincar com outras coisas, né? Só para vocês terem uma noção. Agora a gente vai pensar o seguinte, na distribuição... Sério? Diga. Como é que o cara vira um consultor disso, cara? Cara, eu vou falar sobre isso aqui. Vocês estão vendo minha tela? Ou vocês... Eu criei mais uma aba, vocês estão vendo? Tô vendo. Tá no Brasil. Tá vendo a aba em banco, né? Vocês vão ver aqui que só tem Globo, 9gag, que coisa ridícula, né? Facebook, Combate, mas tá sussa, né? Então... Esse aqui. Vocês veem que até nas minhas buscas do Google sou nerd para burro. Bom, essa aqui é a VanHack. A VanHack ela é uma empresa que ela trabalha com relocação de pessoas do Brasil para o Canadá, né, em oportunidades. Se você for ver aqui e buscar em ciência de dados... Job. Data Scientist. Assim, uma coisa que eu vejo muito é aquelas descrições de jobs, né, falando. Aí você vai ver alguma coisa, Data Scientist, aí tem sempre lá, aplicar modelos, não sei o quê. Eles não sabem a diferença, essas coisas. Eles não sabem a diferença. Não sabem. Então, é isso que eu fico... Machine Learning, botei Data Scientist, apareceu Machine Learning Engineer. Isso. Eu fico meio bugado com esses caras, porque eles botam um negócio e de repente eles começam a listar aquele monte de coisas. Você vê aqui no Fiverr... Um trilhão de coisas que você tem que saber. Caraca, mano, como é que uma pessoa vai... Você não vai saber, cara. Você não vai... Ninguém sabe. O bom... Na hora que forem te contratar,
assim, Data Scientist. Aqui você, assim, várias das formas de você ter uma empresa. Acho que ele caiu de novo. Ops. Alô, pessoal? Oi. Sei lá, começou a bugar aqui, não sei se ficou sem som para vocês, mas ficou um tempinho sem som, professor? Eu acho que ele caiu de novo. Não. Acho que ele caiu. Mas ele caiu quanto tempo? Uns 2 minutos. Assim. Menos de 1 minuto, eu acho. Voltei. Então, deixa eu mostrar aqui. Botar, compartilhar uma janela. Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Beleza, então voltei. Vamos ver essa bosta aqui. Então, por exemplo, aqui, isso aqui é o meu perfil do GitHub, né? Do GitHub não, do LinkedIn. Então, jobs. Vamos ver os jobs que vem para mim aqui. Tá vendo? Tipo, engenheiro de machine learning, analista de segurança, cientista de dados, cadê da Microsoft? IoT Field Manager. Cadê a Microsoft? Aqui tinha um de Data Science, calma aí. Aqui. Buscar uma empresa dessas que tem a Microsoft faz, assim, que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro também, né? Aplicar esse tipo de coisa. Mesmo a Microsoft aqui, olha só, trabalha brincar com R, Python, trabalhar com SQL, né? Então, tipo assim, coisas de... É um trabalho full time, então para você ter a sua própria consultoria com ciência de dados, a primeira coisa que você vai ter que fazer é, tipo assim, gerar um portfólio em ciência de dados. Você pode conseguir isso dentro da universidade, ou você pode conseguir isso através de trabalhos como freelancer, né? E por que eu sempre estou incentivando vocês a fazer trabalho como freelancer? Cláudio, porque você está querendo quebrar o sistema? Também, né? Mas a primeira coisa que eu acho que é meio bizarro vocês não conseguirem estagiar, porque, na verdade, vocês precisam de dinheiro, né? Então é muito complicado vocês não poderem estagiar até certo período da faculdade. Segundo, que o único jeito de vocês, né, numa profissão que é muito dependente das experiências de vocês, é conseguirem experiência fazendo coisas. Então, o freelancing é uma das primeiras formas de você conseguir. E 3, né, a nossa moeda está tão desvalorizada que qualquer freelancer pequeno que você faça, né, acaba sendo um valor razoável para você se manter dentro da universidade. Então, eu acho que esses são vários motivos que levam os alunos de computação a fazerem freelance desde cedo. E eu sempre falo, eu tenho amigos que vivem de fazer freelancing e vão muito bem, obrigado. Alguns até com umas histórias de vida muito loucas, mas depois a gente vê isso aí, né? Para não passar muita vergonha. Então, vamos voltar aqui, né? Miguel, eu respondi mais ou menos ou não? Sim. Valeu, hein? Porque, assim, quando eu não responder, gente, assim, me cobrem, porque, né, não tem como o professor ficar, né, enrolando vocês. Às vezes eu posso dar uma explicação bosta, né? Então eu quero fazer a distribuição aqui dos valores dos aluguéis, vou criar uma figura, que acho que é a figura 7, já me perdi. Eu vou usar um outro. Então, olha só, ficou com medo, não lembrou da função, vem aqui, procura, deixa a ferramenta te ajudar.
Você não ganha pontos por decorar função. Na verdade, ninguém se importa, né? Você ganha ponto é por resolver treta. Eu volto e meio esqueço das coisas. Por que você esquece das coisas, Claudio? Porque eu não tenho idade, gente, para ficar lembrando, né? Já foi. Pronto. Então, eu criei aqui a distribuição dos valores dos aluguéis, né? E eu posso começar a cruzar isso com a distribuição dos valores do número de quartos. Vocês veem que é parecida, mas não é igual. Então, eu quero ver o seguinte. Se isso aqui claramente não é simétrico, então aqui, da biblioteca SciPy, eu vou buscar aqui import stats, e essa é uma das principais bibliotecas para vocês fazerem isso, tá? E aí, stats, eu vou buscar a função skill. O que skill faz? Skill, ele quer saber o seguinte, o quanto a assimetria dos dados. E eu acho a assimetria uma das informações mais importantes para o cientista de dados e para o analista de Big Data. Por quê? Porque se eu sei que os dados são simétricos, eu sei que está 50 para um lado e 50 para o outro. Né? Então, se eu sei que está 50 para um lado e 50 para o outro, eu consigo trabalhar só com metade das informações. Né? Esses dados eles não são muito simétricos, não. Então, eu tenho um valor alto aqui de assimetria. Né? Então, eu já quero começar a ver, né, justamente o seguinte, onde é que essa assimetria rola? Isso aqui é muito pouco descritivo. Então, o que eu vou fazer? Eu, que sou um preguiçoso, eu vou copiar e colar esse negócio aqui para analisar essa minha relação de assimetria. E como é que eu vou fazer isso? Vou criar aqui uma figura 8. Essa figura vai ser um histograma. Esse meu histograma aqui, eu vou levar o meu data frame, que vai ser os dados. Eu quero usar o MEDV, né? Porque esse é o meu objetivo. O número de caixas, né? O tamanho das caixas, eu vou dividir em 50, né? Isso aqui é só para ficar bonitinho. E vocês podem experimentar com esses negócios aqui, para vocês não terem grandes traumas. Então, esse histograma aqui mostra que a maior parte dos aluguéis vai estar por aqui, tá? E, ou seja, tem poucos imóveis de luxo, que é o normal. Então, vamos procurar aqui, vamos tentar categorizar os meus imóveis aqui para ver o seguinte, né? Para tentar categorizar o que eu chamo, né, de um imóvel grande, pequeno. Então, vou gerar aqui um vetor vazio, né? Vou iterar sobre essa minha coluna aí. Gente, isso pode estar errado, tá? Então aí vocês... Tomara que esteja certo, não quero passar vergonha. Isso aqui é porco, tá? Não precisava ser assim, não. Mas estou com preguiça de pensar. Pronto. E agora eu já começo a classificar os meus imóveis por tamanho, tá?
E aí eu posso chegar aqui nos meus dados, uma vez que eu já fiz essa classificação, e botar o seguinte, data vai receber uma nova característica, que vai ser, eu vou chamar agora de categorias, e vou botar isso aqui, recebendo categorias. Então, eu já posso adicionar isso aqui, e depois, no final, dar um data.info, que é um outro comandinho muito legal para vocês darem uma olhada. Olha só, categorias aqui embaixo. Como vocês podem ver totalmente, aqui, só que aí caga tudo, né? Porque enquanto o tipo aqui é como float 64, eu botei aqui tudo como objeto. Aí eu posso vir aqui de outra forma e fazer a contagem desses meus elementos, já que isso é um objeto, né? Eu vou fazer de um jeito bem legal, na minha opinião pessoal, né? Eu vou ver que eu tenho 440 imóveis de tamanho médio, né? O que faz, né? E aí eu vou tentar uma outra coisinha aqui, que eu vou agora começar. Médios. Data. Não, vai. 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 Categorias. Isso aqui vai ser um. Vamos, desgraça. Médio. Ah, eu não sei escrever. Pronto. E aqui que eu fiz? Eu agora peguei o seguinte, pelas categorias, ou seja, eu tinha classificado os imóveis, eu quero saber qual o valor médio do aluguel por cada uma das categorias. Então, peguei os meus imóveis, eu agrupei eles por categorias e calculei a média desses valores usando a função min. Ou seja, né, vocês notam como a sintaxe do Python, quando você está trabalhando com ciência de dados, ela acaba sendo muito parecida com a da SQL. Né? Então, se você... A SQL ou SQL, né, você chama como você preferir. Tá? Vocês estão por aí ainda ou caí de novo? Estamos aqui. Por aqui. Então, aqui. Tô aqui, beleza. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá perfeito. Sim. Sim, tá dando pra ver assim. Vou botar pequeno. Posso fazer isso aqui também, ó. O bom dessa bosta ser uma página web, né? É que isso aqui dá aquela ajudada marota, né? Caiu de novo? Não. Tô Tá. pensando. Mas assim, fica difícil. Tá? Então a gente fez esse negócio aqui. E aí, eu sei mais ou menos quais são os valores dos meus elementos. E aí eu quero tentar testar uma outra coisa nova. Tá, beleza. Agora que eu sei mais ou menos quais são os valores médios dos meus aluguéis, né? Eu quero agora fazer o seguinte. Vamos gerar um classificadorzinho. Então aqui, um classificador mais bosta que eu posso gerar com vocês é a regressão. Essa é uma das coisas que eu mais gosto do Python, que eu posso simplesmente jogar um...
Deixa eu ver aqui a documentação. Só que para isso eu tenho que gerar aqui alguns conjuntos primeiro. Isso aqui vai ser meu x, vai ser meu y. O y não tem mistério, né? É o meu MED-V. É o cara que eu quero chegar. Vocês concordam? Sim. Né? Não faz sentido não ser. Ah, esse teclado tá me estressando. O meu X, eu não preciso de tudo, né? Então tem umas categorias lá que a gente viu que elas não têm nenhuma relação razoável com nada, né? Então quais são as categorias que não têm relação razoável com nada? É o RAD, é as taxas de propriedade, elas têm muito pouca correlação com o número. O próprio MED-V, porque eu não vou correlacionar o MED-V com o próprio MED-V. Se diz aqui. O age também tinha pouca correlação. CN. E o categorias, porque também não vai fazer. Como é que eu escrevo categorias? Pronto. Então, eu vou testar as outras coisas. A relação com professores, essas coisas são interessantes, tá? Para vocês terem noção de como ficou no final, aqui dá um x.head para a gente dar uma olhada só como ficou, tá? E aí a gente pode ver isso aqui. Tá. E aí, vou botar aqui x.head. Ficou bem menor. E aqui eu vou testar uma outra coisa. Vou aqui buscar fazer uma predição. Vou pegar alguns elementos aqui do meu x de teste. Vou pegar o número de quartos, por exemplo. Iter itens, para quem nunca viu em Python, é só para iterar sobre um determinado vetor de objetos. O que eu vou botar aqui? Tá, é o i. Vou criar um vetor aqui chamado posição. Já criei. Vou appendar aqui.
Cláudio, Diga. antes de você continuar aí com a predição, você vai fazer a regressão linear Isso, só brincar nessas um pouquinho. colunas, né? Isso. Você acha que faz sentido a gente treinando um modelo para padrões aqui 2021, a gente usar a coluna B? Como assim? A coluna B é a coluna da proporção da população negra, né? Cara, não. Quer dizer, depende da cidade, né? Porque aqui no Brasil não faz sentido nenhum. Essa questão, qual era o da população negra? Você lembra? Essa B. Essa B aqui? Eu dei uma pesquisada nela, aparentemente ela é uma transformação quadrática de uma taxa calculada no censo. É meio complicada a situação em relação a essa coluna. Rola até uma polêmica tipo, por ela não ser faz sentido nenhum, tá? dataset ser popular. Isso aqui tipo assim, é totalmente... Estava colocado aqui da própria base de dados, mas não faz sentido nenhum. Mas por incrível que pareça, se você for olhar aqui a análise de dados dos caras, né, eles têm uma correlação. Isso quer dizer que os caras podem... Sabe o que isso quer dizer? Pode querer dizer assim, simplesmente os caras estão num lugar racista, entendeu? Sim, com certeza. É um viés de autoria da coleta de dados, né, também. Exatamente. E assim, nós sabemos assim, que a gente é racista, mas os Estados Unidos, nossa, estão de parabéns. São assim, tipo, porra, né? Nego lá não tá de brincadeira, não. Lá eles são... Isso é de 1900, sei lá quando, né? Também. Exatamente. Mas eu achei um artigo bem interessante. Tinha um cara de um PhD lá fora que o cara fala todo sobre a validade de existir essa coluna, né, nesse dataset, não só de um viés, né, ético, mas também de um viés matemático da parada, de acordo com a publicação do artigo original desse dataset. O que eu acho bem legal da parte da ciência de dados é justamente essa questão, entendeu? Tipo, que, cara, em ciência de dados, você está lidando diretamente, né, com... Quando você está lidando diretamente com um problema que é, tipo assim, um problema que é um problema humano. Só um instantinho. Já vou falar sobre isso. Só eu fechar. Beleza, fecha raciocínio. Porque, tipo assim, como eu falo para vocês, não estou ficando mais novo. Acho que o problema aí é a existência de correlações condicionais, né, cara? Tipo, você não conhece qual é a condição que causou aquela correlação. No caso, nesse caso aí, a gente imagina que seja um lugar racista, né? Mas com qualquer outros tipos de dados, a gente tem que ter esse cuidado também para a gente acabar não correlacionando coisas sem saber o motivo daquilo, né? Eu acho que isso também que até você bate na tecla um pouco, Michele, falando sobre da necessidade de ter um especialista que vai entender o contexto, né? Não é só analisar o dado, você tem que entender o contexto daquele negócio ali para saber o significado das entradas, né? Isso aqui, professor. Eu escrevi errado, não escrevi? Escrevi alguma coisa aqui errada. Dicionário. Claro que eu escrevi errado, é óbvio. O erro está na camada 8. É óbvio. É óbvio. Vocês sabem qual é a camada 8, né? Estudaram redes? Não, ainda não. Você falou. Então, redes você tem o modelo de Slice, que são as 7 camadas da pilha de protocolo. Vai da física até a camada de apresentação, que é o computador.
A camada 8 é aquela que fica entre a mesa e a cadeira. E esse problema que estava dando aqui no código é um claro problema de camada 8, né? O Cláudio que não sabe escrever. Então, olha só para a gente... O que eu fiz aqui? Então, vamos voltar a fita aqui. Então, eu vi aqui os gráficos, né, do número de quartos. E com o valor médio dos aluguéis, né? Aí eu criei uma categoria. Eu dividi o número de quartos em pequeno, médio e grande, iterando sobre os negócios, e incorporei isso na minha tabela para botar aqui as minhas categorias. Contabilizei o número de quartos e vi que eu tenho 440 médios, com alguns grandes e pouquíssimos pequenos, tá? Ou seja, lá quer dizer que nos Estados Unidos provavelmente não tem, né, conjugado. Então, as médias, eu vou aqui agora, né, agrupar por categorias as médias dos valores dos aluguéis. Então, eu vou criar agora um modelo onde eu vou dividir em conjuntos de treino e de teste, e aí eu vou tirar essas categorias daqui, né? E aí, justamente, essa coisa que vocês falaram sobre botar o viés, por exemplo, da população negra em Boston, né? Cara, tem uns lugares nos Estados Unidos que a galera é bem racista, fudido mesmo, né? Para vocês terem noção, não sei se vocês acompanharam um caso recente, né? Mas é bem bizarro. Vocês já viram uma série Netflix chamada Gambito da Rainha? Não vi, mas conheço. A ideia é que tem uma menina lá que joga xadrez e ela é boa pra caramba. A atriz principal, ela é argentina. E ela ganhou, tipo, algum prêmio de alguma coisa que eu não sei o que é. E, assim, a notícia do jornal é, tipo assim, que era a primeira vez que uma mulher de cor ganha. Aí, se você vai ver a foto da menina, a menina é, tipo, loura, entendeu? Só que os Estados Unidos chamam de pessoa de cor? Qualquer um que não é caucasiano. E o que é ser caucasiano? Né? É ter nascido na Europa ou nos Estados Unidos, para eles, né? A menina é argentina. Então, para eles, como ela é argentina, ela é uma pessoa de cor, entendeu? Então, isso é muito bizarro. Isso mostra como isso está arraigado na cultura deles. Nosso papel, o que eu gosto de ciência de dados, e é o que eu falei para vocês, né? Ciência de dados te obriga a sair do pedestal da computação, né? Onde a gente simplesmente faz coisas com números e ir em campo, né? Isso também é uma coisa que eu gosto muito de IoT, te obriga a ir em campo e ver esse tipo de problema. Então, se você era uma pessoa de computação que às vezes se sentia um pouco deslocado, porque você tinha outros interesses além da computação, tipo de história, da sociologia, da filosofia, da sociedade, a ciência de dados traz de volta para esse mundo. Então, pensar que tem uma questão racial incorporada nos seus dados, né, me leva a uma outra questão que eu adoro falar, né, que são livros, né? Que é Weapons of Math Destruction, que é um dos meus livros favoritos recentes, né? Que é esse Weapons of Math Destruction, da Kate O'Neill, né? Tem um livro maravilhoso também, uns TED Talks maravilhosos no TED, né? E esse Age of Surveillance. Esse livro também é de uma professora de Harvard, mas é uma professora de economia, também é um livro muito bom, falando justamente sobre isso, né? Cara, a gente está numa época onde a gente tem essa IA, essa análise de dados constante. Beleza, que está vigiando. Como é que a gente consegue garantir que não tem um bias, né, associado, um viés associado a esse tipo de coisa? Porque esse tipo de coisa pode acontecer. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala, né, para vocês terem noção, teve um caso recente que é muito interessante, que é o seguinte, né? A IBM quis fazer um entrevistador automático. E aí eles pegaram os perfis de contratação da IBM nos últimos 50 anos para descobrir qual era o padrão do engenheiro da IBM. O que vocês acham que deu? Homem branco, hétero, com 40 anos. Ou seja, a IBM é formada pelo Gilbert. Gente, porra, mas o que esses imbecis acharam que ia dar? Entendeu? Isso mostra uma coisa que é muito pior. A IBM está cheia de pessoas geniais. De pessoas fantásticas, brilhantes. Como a maior parte das empresas, a Target, a Microsoft, são esses caras. Mas a gente ainda não sabe brincar essa coisa de IA direito. Ah, Cláudio, você sabe. Não necessariamente. Eu posso estar cometendo um monte de bobagem. Por simplesmente seguir, né, o teste tradicional que a gente tem desse negócio estava incluindo esse B aí, e que vocês vão ver que o B não faz diferença nenhuma para os dados.
Porque quando eu vou classificar agora o valor, o meu dicionário em grande, pequeno ou médio, né? E aí aqui essa média que eu estou falando, essa média daqui, que é a média do valor, né? Como o aluguel é grande ou pequeno ou médio, baseado no valor médio desses aluguéis, né? E aqui eu dividi em conjuntos de treino e teste, e aí estou gerando esses conjuntos de treino e teste aqui, na verdade é só um vetor dos valores, estou pegando, sei lá, 10 itens, vou criar aqui um valor qualquer para o meu modelo de regressão linear, onde eu vou colocar o x de treino e o y de treino, ou seja, esses valores aqui que eu vou colocar, e eu vou dizer que o meu y predito, né, é um modelo, que eu estou aqui, que é uma regressão linear, com um determinado valor de teste. Então, se eu botei esses valores de teste aqui, ele vai me dar para mim valores de aluguéis. E pronto, eu consigo predizer, eu consigo simplesmente achar valores de teste dos meus aluguéis. Então, o que eu estou criando aqui? Eu estou criando um engenhozinho que mostra, né, que calcula para mim quais são os valores, dado o número de quartos, dado essas características aqui que eu estou pondo, quais são os valores de aluguel que eu vou ter. Então, se eu vier aqui e pegar para comparar o quão bom isso é, eu vou criar aqui um resultados que é um data frame, não sei escrever, anda demônio. Essa expedição que eu botei aqui em cima. E eu consigo começar a comparar o quanto é o valor real que estava e o quanto eu predisse. Então, eu vou ver assim, tem alguns erros aqui associados, mas a grande questão é o seguinte, se eu não olho para esses casos individuais e eu faço uma outra coisa um pouco mais chata, que é o seguinte, eu vou aqui roubar, vou roubar pra cacete agora, tá, gente? E aí vocês vão ver uma parada que eu quero que vocês saiam daqui perturbados, né? Que é o problema que eu quero que vocês pensem para o nosso próximo encontro. Esse aqui é o erro mais escroto que tem. Peguei aquele conjunto que eu tinha, de quartos e com aquelas características lá, e dos aluguéis. Dividi em teste e treino, usando uma API que eu nem sei como é que eles dividem teste e treino, mas que todo mundo usa porque todo mundo usa Python mesmo. Gerei um cara usando uma regressão linear, que é a coisa mais tosca que vocês podem fazer. Gerei um classificadorzinho, um cara que prediz, dado aquelas características, qual vai ser o valor do meu imóvel. Usei aqueles dados que são dados reais
e gerei essa predição aqui. Se eu não olho, o meu erro é baixo. Eu acho, beleza, o meu erro é baixo, eu estou errando pouco. Mas aí que entra a coisa mais amadora de todas, que é o mesmo problema lá do classificador da IBM. Se eu não olho para os casos individuais, se eu não olho para os outliers, se eu não olho para onde o erro está muito grande, eu acho que esse classificador é maravilhoso. 4 em 30, 10%. É tranquilo. Mas olha só, de 13 para 20 tem uma baita de uma diferença. De 20 para 27 tem uma baita diferença. Aqui não tem quase diferença. Aqui não tem quase diferença. Aqui tem. E aqui tem. Então, olha só. Em 5 casos que eu vi, 2 tem problema. Um problema sério. Mas a média, o meu desvio quadrático, né? É pequeno. É 10%. Então, olha que problema. Olha que treta. Se eu não presto atenção no que eu estou fazendo, se eu não volto nos meus dados, eu posso incorrer num viés que eu não estou vendo. E isso que, na verdade, o livro da Cat O'Neill, ela argumenta. Ela argumenta que se eu não presto atenção nessas coisas, que, gente, olha só, essa é a primeira aula do curso. Olha que coisa bizarra, essa é a primeira aula do curso. Eu peguei um notebook com vocês, eu abri, fui fazendo coisas aleatórias com vocês, plotei um gráfico aqui, patati patatá, abri uma regressão linear, eu nem expliquei para vocês o que é uma regressão linear, eu não preciso, e olha que merda, né? Eu não precisar, e eu mostrar para vocês como faz, e vocês conseguirem fazer sem nem saber o que é o grande problema. Porque hoje é tão fácil a gente fazer isso, que você não precisa saber o que você está fazendo direito. Se você confia nisso aqui cegamente, sem olhar o que você está fazendo nos dados, você pode estar fazendo uma coisa que matematicamente faz sentido, mas individualmente é um problema. E o que a Cat O'Neill, ela coloca no livro dela, Weapons of Math Destruction, é que o grande medo que ela tem é que esses algoritmos de aprendizado de máquina de machine learning, eles sejam usados de forma indiscriminada e que, na verdade, para as pessoas mais pobres, a gente aplique essas coisas e para as pessoas mais ricas a gente tenha uma visão, né, mais humanizada, né, individualizada, mais com uma pessoa realmente analisando o caso dela. Mas para as pessoas mais pobres, se acontecer uma coisa dessa assim, e ninguém está nem aí para isso. E as pessoas vão dizer, mas o erro é baixo. E mesmo quando erra pouco em alguns casos, mas vai ter casos em que erra muito. E como é que é o nosso papel como cientista da computação de lidar com esse tipo de coisa? Ou então, né, o golpe está aí, cai quem quer. É super tranquilo, é super fácil. Mostrei para vocês assim, numa aula, se vocês repetirem esse mesmo procedimento que eu fiz, 90% dos casos de freelancing do mundo estão resolvidos. É claro que vocês não vão usar uma regressão linear, a gente vai mostrar para vocês outras coisas, né? Mas, né? O meu papel e o do Daniel é justamente assim, mostrar o seguinte, olha, é muito fácil fazer isso aqui. Você pega uma porrada de livros, uma porrada de tutoriais na internet e você vai ser capaz de fazer ciência de dados. Mas o que a gente quer de vocês como alunos da UFRJ é que vocês façam ciência de dados responsável. Ciência de dados onde vocês sabem onde é que vocês estão colocando o pezinho de vocês. Né? Porque é fácil de fazer isso aí. Foi fácil, não foi? Foi tranquilo. Teve hoje algo assim muito fora do comum? Não. Assim, pode ser que seja novo. Pode ser que, assim, que vocês não tenham, tipo, manha com Python. Mas, na prática, nada disso aí. Se vocês gastarem, tipo assim, uns 40 minutos dando uma olhada no notebook, buscando uma função ou outra na internet, né? Tipo assim, não é nada demais. Vocês concordam? É fácil de seguir. Muda uma coisa aqui, outra ali, é relativamente fácil de seguir. E se é fácil... Diga. Desculpa atrapalhar aí. Você está gravando, você vai disponibilizar depois que eu só vou pôr no meu canal no YouTube. Ah, tá. Eu ponho no meu canal no YouTube, mas isso é uma questão pessoal minha. Eu acredito que toda aula da UFRJ, eu acho que toda aula da UFRJ deveria estar disponível para qualquer outro cidadão. Né? Então eu gravo todas as minhas aulas e coloco no YouTube para quem quiser assistir. Diga? Desculpa. Qual é o seu canal? Não, eu vou botar lá no Classroom.
Mas beleza, é o Cláudio tá bom. Miceli, não tem erro não. É que eu vou criar uma playlist só para o curso, tá bom? Tá bom, beleza. Obrigado, pessoal. Nada. Então, assim, essas são as coisas que eu acho que a gente precisa, né, tá preocupado agora, que são coisas assim. O que eu vou passar para vocês são problemas a partir de agora, né? Problemas simples. E agora, se vocês forem pegar aquele problema que eu deixei para vocês, o problema do Titanic, ele se resolve exatamente. Só que ao invés de você classificar as pessoas, os imóveis em grandes ou pequenos, se eu quero que vocês prevejam se a pessoa vive ou morre. O que é muito mais mórbido, mas é o primeiro problema do Kaggle. E o que eu quero que vocês vejam é que o seguinte, não tem nada demais com essa questão do Kaggle que não seja isso. Então, né, o que eu quero que vocês é que apliquem esse mesmo procedimento dentro daquele problema do Titanic, que está lá nas atividades do curso, né, já é um dos trabalhos que é para terça-feira, mas é só fazer esse mesmo passo a passo naquele problema, e vocês vão ter essa questão. E o que eu quero que vocês pensem de forma muito reflexiva, e eu vou botar lá no Classroom para vocês, é o vídeo do TED Talk da Cat O'Neill, para vocês entenderem. O objetivo dessa disciplina é que vocês ganhem ferramental, né, prático para resolver problemas de ciência de dados, que a gente resolva problemas do Kaggle, que, né, vocês saiam daqui cientistas de dados, que vocês tenham acesso a ferramentas, mas ao mesmo tempo que vocês pensem sobre os problemas associados. Achei ótimo vocês terem buscado essa questão das pessoas negras nesse dataset. É justamente esse o espírito que eu quero do curso, né? A gente tem que fazer ciência de dados para um futuro que funciona. Ciência que não serve às pessoas, ela não serve para nada, ela é um problema futuro. Ok? Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões? Eu sei que o meu estilo é muito diferente do estilo do Daniel, mas acho que esse vai ser um blend bem legal, né, da gente ter, né, experiências distintas. Tá bom? Dúvidas, traumas, desilusões, comentários, coisas que vocês queiram saber, pode perguntar. Pode falar, Pedro. Então, não é exatamente sobre a aula de hoje, mas sobre a estrutura do curso, porque uma impressão que eu tive foi que eu acho que o Daniel falou uma coisa e você falou outra depois. Porque, tipo assim, quando o Sadok estava falando, eu tive a impressão de que ia ser um curso mais focado para dar uma base estatística para AD. Mas aí, quando você falou, pareceu que já ia ser uma coisa mais prática. Então, aí eu fiquei um pouco confuso, não sei se foi só eu. Não, olha só, como é que a gente vai fazer o seguinte? O Daniel vai preparar vocês para AD, tá? Então, a gente vai rever essas coisas todas para justamente para dar a vocês o ferramental de AD, esse ferramental de estatística para AD que a gente sabe, de teoria, essas coisas todas, tá? Ao mesmo tempo, em paralelo, né, eu vou preparar vocês para poder transformar essas coisas que vocês vão ver em AD em ferramentas de manuais, né? Então, assim, coisas que vocês teoricamente viram em estatística, mas vocês viram, calculando na calculadora, como é que você vai transformar isso em código. Então, hoje a gente viu, por exemplo, para calcular uma simetria, né, para calcular uma média, um desvio padrão, plotar um gráfico, esses são conteúdos que são complementares. Tá? Então, o Daniel vai dar algumas aulas, eu vou motivar com alguns problemas para os quais vocês não vão ter solução no momento, ou tem, não sei, depende de cada um de vocês, mas teoricamente não tem solução, e a gente vai pensar juntos a solução técnica. Então, vai ter muita questão da discussão da teoria que o Daniel vai trazer, eu vou pegar o que o Daniel falar e eu vou implementar com vocês na unha, entendeu? Beleza, obrigado, ficou mais claro. Nada. Mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões? Não? Então, pessoal, vocês estão liberados. Eu desejo a vocês um ótimo final de semana, bom exercício, né? Vou tentar colocar o vídeo no canal hoje, eu estou devendo para vocês e para uma outra turma, né? Vocês estão liberados e vou colocar o vídeo do TED Talk também para vocês darem uma olhada, tá bom? E algumas sugestões de leitura, sintam-se à vontade, elas não são obrigatórias, são só para conhecimento geral. Cuidem-se